Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. Mais um momento que nós estamos aqui para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Desculpe, ainda um pouquinho gripado, mas Deus vai te dar vitória. Amém? Mais uma vez, Pastor Carlos com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E nós temos um imenso prazer, de estar falando desse Deus maravilhoso, desse Deus que tudo pode, desse Deus que faz toda a diferença na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que maravilha, Eu quero trazer algumas coisas das Sagradas Escrituras para que nós venhamos aí estar sendo operosos, juntamente com o Espírito Santo na vida de cada um dos amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Darcília. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Deus esteja aí fazendo uma obra magnífica na vida das amadas irmãs. Amém? Que possamos ser uma bênção aí, diligentemente na presença do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Tem um texto que está aí em João, capítulo 14, versículo 6. E esse texto é um texto bastante propício para o que vamos falar hoje. Amém? João 14,6, ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta é a palavra que o Senhor colocou em nosso coração hoje. E nós temos um texto para reflexão aí a respeito de uma pergunta: você usa GPS? Eu quero compartilhar com os amados irmãos esse texto. Ele diz assim: você usa GPS? Quantas vezes nós nos perdemos buscando esse ou aquele endereço? Frequentemente ficamos nervosos e até desesperados quando isso acontece. Acabamos culpando o tal do GPS, sistema de posicionamento global. Como foi Deus quem criou todas as rotas existentes, fique tranquilo quanto ao GPS. Quando ele falhar, até porque ele vai falhar novamente, saiba então que Deus estará lá para lhe guiar pelo caminho certo, porque mesmo, aleluia, nos dando liberdade de escolher nossos caminhos, Ele não quer que nos percamos no decorrer da vida, por isso nos acompanha sempre de perto. Amém? A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, quando eu leio esse texto, e nós também temos uma frase aí que muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. Somente um caminho nos leva a Deus. E nós acabamos de ler esse versículo aí de João 14,6, que tem dito para mim e tem dito para você a respeito de que o próprio Senhor Jesus disse-lhe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Noemi Souza, que Deus também esteja lhe abençoando na data desse dia, não somente a amada irmã, mas também toda a família, em nome de Jesus. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando nós olhamos
para este texto, nós sabemos que há um caminho verdadeiro. E esse caminho é Jesus. E nós precisamos entender a respeito do que Deus está falando conosco. Nós precisamos entender que as maravilhas de Deus são as causas de nós não nos perdermos. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha prima Denise, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia. Amém? Deus abençoe, Deus esteja aí operando diligentemente em nome de Jesus. Então, muitas vezes, amados irmãos, eu já disse e tenho dito, e a gente, a cada dia que nós vamos tendo esperança, né, dentro da casa do Senhor, ou melhor dizendo, experiências, né, dentro da casa do Senhor, perdão, a gente vai verdadeiramente entendendo tudo aquilo que tem acontecido. Ainda mais quando o tempo se aproxima. Domingo eu estava pregando no Salmo 90. E o Salmo 90 ele fala a respeito da oração de Moisés. E quando Moisés ele estava orando e falando com Deus, ele estava falando a respeito de que os dias dos homens 70 anos. E pela sua robustez, pelas forças que ele tem, ele pode chegar aos 80 anos. Que passar disso é canseiro e enfado. Está escrito nas Sagradas Escrituras. E nisso, amados irmãos, nós sabemos que o tempo do fim se aproxima. E a gente sabe que ninguém fica para semente. E muitas vezes, amados irmãos, a gente esquece de apreciar todos os dias de nossa vida. E Jesus, quando ele traz uma palavra contundente que fala a respeito de que as bodas do Cordeiro já está preparada. E quando ele fala que as bodas do Cordeiro já está preparada, ele está falando de um grande plano de salvação para a minha vida e para a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Quando a gente olha e vê o que tem dentro da Arca da Aliança, se você observar, lá tem um maná. Dentro da Arca da Aliança. O maná significa o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu, amados irmãos, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá tem a vara de Arão que floresceu. A vara de Arão que floresceu, meu amado irmão, minha amada irmã. Imagine quando a vara que eles vai no mato e corta, porque havia uma desconfiança a respeito do sumo sacerdote, porque eles estavam querendo saber quem Deus escolheu, e Arão ele foi escolhido como sumo sacerdote, mas todas as outras tribos reclamaram porque disseram: ora, tu escolheu Arão porque Arão é teu irmão. E o Senhor, o Deus de Israel, fala com eles, cada um vai no mato, corta uma vara, um cajado e traz e coloca perante a tenda da consagração. E ali, meu amado irmão, minha amada irmã, eles foram no mato, cortaram a vara e colocaram diante da tenda da consagração. Quando você corta uma madeira, a madeira ela não tem raiz. Quando você corta a madeira ali ela está morta, porque ela não tem como sugar da terra os alimentos necessários para continuar vivendo. Ali a vara de Arão ela representa Jesus Cristo, porque além dela novamente brotar, diz a palavra do Senhor, aquela que brotar é o escolhido.
como sumo sacerdote. Além da vara de Arão brotar, ela ainda dá fruto. Nós precisamos entender que ali representava Jesus Cristo na sua morte e ressurreição, o quanto ele frutifica na minha vida e na tua vida. Jesus, ele é verdadeiramente aquele que nós necessitamos, aquele que nós precisamos. Tem ali também na Arca da Aliança os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, a Bíblia que nós temos nas mãos, ela representa Jesus Cristo como o caminho, a verdade, a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito. Aquilo que está escrito, um homem não pode mudar. Aquilo que está escrito, meu amado irmão, minha amada irmã, é lei diante do Deus que está nos céus. Nós precisamos entender todas essas coisas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos entender. Então, o que eu tenho falado, preste bem atenção o que tem sido dito aqui. Em Isaías capítulo 53, eu quero ler para os meus amados irmãos, para as minhas amadas irmãs, entender o que Deus está falando a respeito desse texto. Eu gosto muito desse texto, os irmãos têm visto aí que muito eu tenho lido, né? Porque quando a gente olha para esse texto, você já viu uma pessoa que trabalha como gari? Muitos não dão importância, passa por ela, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Aquele que trabalha, vamos supor assim, lixeiro, tem muitas pessoas que trabalham que são assim transparentes, a gente não consegue ver. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Este era Jesus Cristo. O homem de dores, experimentado nos trabalhos, ele trabalhava, e como um de quem os homens escondiam o rosto, não olhava para ele, desprezava, era desprezado. E não fizemos caso algum dele, ninguém fez caso dele. Ninguém chamou ele para tomar um café, ninguém chamou ele para comer um pedaço de bolo. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das minhas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, não deram oportunidade de juízo a ele. E quem contará o tempo da sua vida? 33 anos. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram uma sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Aleluia! Glórias a Deus! Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o meu pecado, o teu pecado, e intercedeu pelos transgressores. Essa é a palavra que nós temos, que cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho. Cada um de nós tinha o desejo de estar longe dele. Nós precisamos entender que se aproximar dele hoje, o desejar, traz para a minha vida e para a tua vida uma porta aberta para a eternidade. Nós precisamos entender que quando ele estava ali na cruz, ele diz assim: olha, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quantos de nós, seja com GPS, seja sem GPS, temos errado o alvo? Mas nós temos, amados irmãos, um GPS infalível, que é a Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Essa não tem falha. E quem erra o alvo, quem erra o caminho, é porque não tem buscado a sua presença. Em João 14, do 15 ao 26, ele diz dessa maneira, preste bem atenção que o Senhor vai dizer, a respeito das Sagradas Escrituras. João capítulo 14, versículo 15 ao 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada.
Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Precisamos entender o que Cristo, o Cristo da cruz, tem para a minha vida e tem para a tua vida. Nós precisamos trazer esse Cristo para dentro de nós precisamos ser um com Ele. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos atentarmos a tudo aquilo que Deus tem falado conosco através do Espírito Santo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente através de Jesus. Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, Ele é tudo em todos. Não tem para onde nós alcançarmos salvação a não ser pelo Senhor Jesus Cristo, que verteu seu sangue puro e carmesim ali na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? O tempo já se foi, já estou descendo para Tijuca, vou trabalhar na Tijuca hoje, então tenho que terminar a live, daqui a pouco estarei lá, mas antes eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós precisamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para nos ensinar o caminho. Nós precisamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer. Nós precisamos, ó Deus, estar ouvindo, Senhor Deus, a Tua voz, Pai, todos os dias de nossa vida. Deus, somente através de Ti, Pai, nós estaremos seguros, ó Pai. Nós temos, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, uma missão, Pai. E a Tua palavra diz, Senhor Deus, em João, aleluia, oh Deus de Israel, ou melhor dizendo, em Mateus, capítulo 28, verso 18, que diz: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje, ó Deus, é dia de salvação, hoje é dia de restauração, hoje é dia, Pai, aleluia, Senhor Deus, de nós nos achegarmos mais a Ti. Então, Senhor Deus, esteja lavando, remindo, transformando, operando, ó Pai, de uma maneira maravilhosa, Pai. Que nós venhamos, ó Pai, aleluia, pegar o nosso maior GPS. O melhor não é o Waze, ó Pai, mas é a Bíblia Sagrada. Ela, Senhor Deus, tem a direção certa. E nós precisamos, ó Pai, da direção certa. Então, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, mais a cada coração, ó Pai. Ensina, Senhor Deus, e ministra sobre nós, ó Pai, o Teu querer, o Teu efetuar nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Amém? Glórias a Deus. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe, um grande abraço aí do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja operando sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz. Até mais tarde, hoje às 19 horas, na Travessa Souza Andrade, número 123, nós temos um culto abençoadíssimo aqui, culto da família. Amém?
Que Deus esteja aí operando diligentemente sobre a tua vida e sobre todos os seus, em nome de Jesus Cristo. Uma ótima terça-feira para todos. Que Deus os abençoe. Tá querendo desligar, não. Tá querendo ficar junto com. Tá querendo que eu fique junto com os amados irmãos até mais tarde. Oh, Deus maravilhoso.